Fala pessoal, esse é o Sinceras Ilusões, nosso bate-papo semanal aqui sobre coisas da cultura pop e também da nossa própria cabeça. Antes de entrar no nosso bate-papo aqui, eu quero pedir o apoio para vocês. Vocês podem fortalecer o podcast de várias maneiras, dando like, compartilhando, deixando comentário para o algoritmo gostar aí do nosso engajamento. E se você quiser também entrar no novo nível, ser um apoiador que vai ser eternizado no nome aqui dos nossos apoiadores do canal, entrar no apoia.se/Sinceras Ilusões, escolher lá uma maneira de apoiar. Cara, dá para apoiar com R$ 3. R$ 3 você consegue fazer praticamente nada assim hoje em dia, mas você apoia lá, dá o seu apoio pra gente sentir essa energia assim mesmo, continuar mantendo as nossas conversas, poder ser um criador de conteúdo independente assim. Então preciso muito desse fortalecimento de vocês. E olha, vou criar um grupo de discussão de filme, cinema, literatura, que é uma das recompensas lá do Apoia. Se você quer participar da nossa live mensal de discussão de nossos assuntos, você apoia lá que logo logo você vai receber o link, as informações para entrar nessa nossa live grupo de discussão, tá bom? Eu quero contar para vocês que eu fui traído por um grande amigo. E na verdade, a grande questão é saber se até que ponto essa pessoa era minha amiga. Mas eu só fui descobrir que ela não era minha amiga 10 anos depois. Eu acho que mais de 10 anos depois. Cara, eu sempre tive algumas questões assim de me importar demais com pessoas que eu não deveria me importar. Ou eu sempre tentei ser um amigo próximo. Eu sempre tentei ser o bom amigo, assim, sabe? Se você é meu amigo, se você tem meu contato, sabe como é que eu sou no dia a dia, você tá ligado que eu sou aquela pessoa presente, eu sou a pessoa que liga, eu sou a pessoa que manda uma mensagem, e aí, como é que você tá? Eu sou a pessoa que cria os grupos e os vínculos entre as pessoas dos grupos. Eu sou esse cara que me esforço para manter relações com pessoas que eu gosto. Só que antes de fazer terapia, antes de me entender, eu percebi que o meu padrão desde da adolescência era me esforçar para ter a atenção dos outros. Provavelmente porque é o que acontecia na minha casa, me esforçar para ter atenção. Isso, assim, acontece por várias, inúmeras maneiras. Acontece muito com famílias pobres, famílias que têm muitos filhos. Então, ocasionalmente, nas gerações passadas, minha avó teve 8 filhos, minhas duas avós tiveram mais de 8 filhos, assim, 6, 7, 8 filhos. E ainda teve uma avó que adotou ainda. Então, numa família com 7, 8 filhos, cara, é difícil pobres que têm que trabalhar pra caramba ter que conseguir dar atenção, conseguir ter a dedicação para não construir na mente desses filhos a ausência. Então, o que acontece é que a ausência, por questões de trabalho, cria às vezes essa vontade da criança compensar essa ausência, achar que tem que se esforçar pra caramba para construir laços, tudo mais. Isso pode acontecer em várias maneiras e aconteceu comigo de alguma maneira também. Então, eu sempre fui o que se esforçava para fazer laços. Só que eu não sabia que eu estava utilizando isso com pessoas que não mereciam. Porque não tem uma chave na sua cabeça. Se você está assistindo esse podcast aqui, você fala, pô, beleza, eu tenho um comportamento aqui na minha cabeça. Eu sou consciente de que eu sou um cara que se esforça para ser o bom amigo. Ah, eu sou uma mulher que se esforça para ser a boa mulher, a boa moça. Eu sou um cara que se esforça para ser o bom cara, o cara trabalhador. Não tem uma chave que você desliga isso, eu vou ser o bom amigo, a boa moça, o bom trabalhador com quem eu quero, e eu vou ser com quem eu não quero, eu vou desligar isso na minha mente. Não, não é assim que funciona, tá ligado? Até você trazer para sua consciência, não é assim que funciona. Você provavelmente repete isso no trabalho, nas amizades, nos relacionamentos afetivos. Você se torna essa pessoa que é você, que está fazendo todas as conexões acontecerem. E eu me tornei, de algum modo, por algumas pessoas que eu achava que era amigo. Então, eu tinha contato com um cara mais de 10 anos. Mais de 10 anos a gente conversava sobre nossos projetos, sobre as nossas ideias, sobre nossas criações e tal, cara. Muito tempo. Antes de eu ser escritor, antes de ser tudo, eu conversava com essa pessoa. E até que um dia eu tive a oportunidade real, tive o poder real de trabalhar com essa pessoa, porque a gente era só conversa de duas pessoas sonhadoras querendo fazer algo junto. E depois de mais de uma década eu tive esse poder de fazer isso acontecer.
Mas não foi simplesmente, eu quero trabalhar com esse meu amigo. Foi assim, olha, eu só assino esse contrato se essa pessoa estiver comigo na posição que ela merece, tá ligado? Foi uma parada meio assim que aconteceu. E foi nesse momento que eu descobri que essa pessoa estava me sabotando, que essa pessoa passou um bom tempo trabalhando no próprio projeto, ignorando as realidades do meu projeto, tá ligado? Era um projeto ligado a um dos meus livros, e aí eu descobri que essa pessoa que era meu amigo, que eu tinha colocado para trabalhar nesse projeto, sequer tinha lido o meu livro, e essa pessoa passava o tempo todo tentando vender para a empresa que tinha me contratado os próprios projetos ao invés de trabalhar de verdade. Então isso sabotou meu projeto. Quando eu fui ver, o projeto não estava andando, não estava acontecendo. Ele deveria estar no ar, não estava, porque o cara não tinha nem lido o meu livro. E aí eu fiquei me sentindo muito mal assim, tá ligado? Não briguei com essa pessoa, não discuti, não vale a pena. Quando eu descubro que tem uma pessoa que me desapontou muito amargamente, assim, muito intensamente, cara, eu sou esse cara que só vira as costas, fala, foi assim então? Beleza. E nunca mais a gente se fala, tá ligado? E foi o que aconteceu, nunca mais falei com essa pessoa até hoje, cara. Sem briga nem nada, foi só desapontamento. Mas eu tava refletindo muito por que eu fazia esse tipo de coisa. E muito provavelmente, isso é, obviamente é um caso muito emblemático, que se destaca na minha vida e tal, mas muito provavelmente eu fazia isso para várias outras relações. E nesse exato momento eu tenho certeza que talvez alguma das relações que você está vivendo são amigos por conveniência. São pessoas que estão ao seu redor, você chama de amigo, você acredita que é uma amizade, mas se você colocar no papel mesmo, já é uma listinha assim de por que nós somos amigos? O que eu fiz para essa pessoa e o quanto ela demonstra que se importa comigo. Não é exatamente uma troca de valores, é o quanto eu me importo com essa pessoa, o quanto eu demonstro que eu me importo com essa pessoa e o quanto ela demonstra que se importa comigo. Sabe, não adianta você, e isso serve, se você fizer essa conta, você vai descobrir que é você que está fundamentando a sua relação de amizade, que é você que está se esforçando para fazer a amizade acontecer. Se em algum momento tem uma relação que você não cria esforço, é porque é seu amigo de verdade. Se você é a pessoa que eu só sou amigo porque eu tô todo dia ligando, eu só sou amigo porque eu crio o grupo pra gente conversar. Eu só sou amigo porque eu vou no basquete e a gente se encontra no basquete. Eu só sou amigo porque eu jogo RPG e eu sou o cara que vai atrás de todo mundo pra jogar RPG. Sabe, amizade por conveniência? Se você é a pessoa que você só é amiga porque você tá fazendo a amizade acontecer, cara, você precisa repensar muito, muito. Talvez você ainda não saiba que amizade é reciprocidade. Que amizade é reciprocidade emocional. Que amizade é você se importar com a pessoa e a pessoa verdadeiramente se importar com você. E isso serve para tudo, viu? Não é só para amizade que você encontra no colégio, no trabalho, não. Serve para. Eu passei a tratar na minha vida a desfazer amizades de conveniência. Todo tipo de conveniência. Eu sou seu amigo porque eu sou seu primo. Não, mano. Peraí. Você pode até ser meu primo, pode até ter meu sangue, pode ser minha tia. Mas o quanto realmente a gente é amigo, o quanto você me conhece, o quanto você realmente sabe de quem eu sou. Não importa se a intenção na sua cabeça é que a gente seja legal um com o outro, mas o quanto você demonstra que você é legal, cara, o quanto você faz, o quanto você materializa essa intenção. Eu sou seu amigo, eu sou sua amiga porque eu sou sua sogra. Não, mano, não é assim que funciona as paradas não, cara. Quanto você demonstra que se importa com as minhas coisas. Porque eu sei da minha capacidade de demonstrar importância para os outros. Quem convive comigo sabe, eu sei, de real. Eu sou aquela pessoa que lembra de detalhes, que às vezes numa conversa no carro, a pessoa precisa ir no médico, precisa de alguma parada, eu guardo isso, e aí depois numa outra conversa eu me importo, eu falo, olha,
Você não precisava realmente ir no médico, não precisava fazer isso aí antes de pensar numa outra coisa. Eu me importo, isso se torna um assunto para mim. Então, quanto você se torna um assunto para essa pessoa? Para mim, isso é uma das coisas que hoje é a minha régua de amizade. Pessoas que podem ser consideradas pessoas que eu chamo de amigo de verdade, são aquelas que eu, que eu não preciso me esforçar e que eu sei que elas se importam comigo da mesma maneira que eu me importo. Eu sei que elas vão me ligar, eu sei que elas vão falar comigo, eu sei que elas vão perguntar como é que tá meu dia, vão perguntar como é que tá meu trabalho, vão perguntar como é que eu tô emocionalmente, vão perguntar se as coisas estão dando certo, vão me ligar para falar besteira, vão me ligar para conversar sobre as coisas que eu tô assistindo, sobre um time de futebol, sobre qualquer coisa, vão mostrar a proximidade. Esse tipo de pessoa é quem eu realmente hoje chamo de amigo. E acontece que, como eu disse, se vocês fizerem essa conta, talvez vocês vão perceber que muitas das suas relações não são amizades. Muitas das relações que vocês têm são por conveniência. E às vezes essas relações de conveniência chegam no que eu chamo de o ciclo, o grupo de apoio do seu fracasso. Que é o grupo de apoio do seu fracasso, são essas pessoas que, já que elas não se importam com você, elas estão ao seu redor por inúmeros outros motivos. E às vezes esses motivos vêm de dinâmicas emocionais disfuncionais. Então, por exemplo, você tem uma autoestima baixa. E às vezes um dos seus amigos é aquele indivíduo que precisa conviver com quem tem autoestima baixa para poder se sentir melhor. Como que você vai geralmente descobrir isso? Primeiro fazendo terapia, mas tem alguns indícios. Se a pessoa precisa que você tenha autoestima baixa, ela sempre vai rebaixar as suas ideias. Tudo que você levanta, olha, tô a fim de fazer isso. Não, não vai dar certo não. Ah, tô a fim de fazer aquilo, não vai dar certo. Ah, tô a fim de comprar aquela coisa, em você não vai ficar bom. Ah, tô a fim de fazer aquilo. Pô, você que vai estar querendo fazer isso, nunca vi você fazer isso. Então você começa a ver que ela tem que ela mina todos os seus projetos, todas as suas ideias. Quantas vezes eu vi isso acontecer com pessoas ao meu redor, que eu começava a reparar que a amizade dela era alguém que só minava, que era um limite, que você só pode fazer isso se você estiver comigo, e se você estiver comigo, você sempre vai estar limitado à minha realidade, ao que eu penso, ao que eu acredito. Isso acontece pra caramba, cara. Às vezes a pessoa tá ao seu redor, sei lá, porque ela é codependente, que ela só precisa de alguém, independente de quem seja essa pessoa, só quer estar alguém do lado, ela realmente não se importa com você, ela só quer sentir que ela não está sozinha. Então, ela vai estar com você nesse momento, se surgir outra pessoa que seja melhor, mais agradável para ela, mais conectada com ela, vai te tocar, vai te abandonar. Às vezes a pessoa está do seu lado porque é um narcisista, um monte de coisa, um monte de tipo de transtornos. Às vezes ela está do seu lado só porque trabalha com você, porque você se vê de segunda a sexta, e não significa exatamente que ela se importa com você. Às vezes ela está do seu lado por conveniência, porque é um familiar, porque é um parente, porque é alguém que surgiu e simplesmente está convivendo contigo e tal. Então as pessoas tendem a confundir isso com amizade, que para mim se torna reciprocidade. E essas pessoas que estão ao redor de sem motivos de se importar com você, elas acabam trabalhando real pro seu fracasso, mano. Elas começam. Repare que pessoas que têm baixa estima, acontece muito com mulheres que têm problemas emocionais, precisam se livrar de um relacionamento tóxico, abusivo, só que não conseguem se livrar porque ao redor delas tem amigas que também são abusadas e que, para não se sentirem inferiores, elas ficam, ah, mas aconteceu não, fica por aí, é isso mesmo, o homem é assim mesmo, etc. É normal isso acontecer. Acontece com pessoas que são, que têm vícios, tá, o cara é mega. O cara sabe que a vida dele está se destruindo por causa de bebida, por causa de droga, etc. Só que os amigos dele são pessoas iguais, que assim, para não se sentirem diferentes, para não se sentirem menosprezados, vão querer que essa pessoa seja não saia daquele problema dela, vão querer que aquele problema continue existindo na vida dessa pessoa, porque assim eles se sentem humanizados. Você tem que começar a reparar, cara, que tem pessoas que te usam para se sentirem humanizados, para se sentirem melhor. Então, por que tá ao redor de você? Por que tá lá hospedando as suas ideias? Por que tá orbitando o seu entorno social? Nem sempre é porque elas te querem bem, não, cara. Às vezes elas realmente querem te limitar, querem fazer com que você fique pequeno, querem fazer com que você fique
no limite ali, tem inveja, tem ambição envolvida, tem muitas outras coisas, tem conflitos de família, tá? Tem muitas coisas que fazem pessoas ficarem em grupos que trabalham para o seu fracasso e não para o seu sucesso, cara. E é muito fácil você perceber quando alguém está trabalhando para o seu fracasso. Então, tem uma crítica, um tipo de crítica, como eu disse, que você percebe que, olha, a pessoa me quer mal. Então, todas as vezes que ela me critica é para me rebaixar. Mas às vezes você precisa de um amigo que te provoca. Alguém que quando você dá uma ideia, olha, eu quero lançar um podcast, eu quero fazer uma parada assim. Ele, pô, mano, tem certeza que no meio da sua rotina você consegue criar 4, 5 episódios por semana? Sabe, às vezes isso é para esse toque de alguém que não quer que você, como eu posso dizer, alguém que quer que a sua rotina fique mais estressante, alguém que sabe que você tem a capacidade de se sobrecarregar, às vezes esse toque é importante. Às vezes você fala, pô, vou escalar o Everest. Da pessoa, olha, peraí, eu nunca vi você subir nem a escada do seu apartamento. Você quer escalar o Everest? Começa pela escada. Esse tipo de comentário, um comentário de quem está querendo trazer você para a realidade e construir com você e ajudar você a chegar no seu objetivo. Não alguém que só fala, você nunca vai conseguir, você não presta para isso e tal. Mas, cara, você não fez, mas e se você fizer menor? E se você começar? E se você for, tiver habilidade, mostrando e desenvolvendo habilidades para isso acontecer? Isso é diferente. Então, eu vejo que essa não interpretação do que é uma amizade faz com que a gente fique preso a grupos que trabalham para o nosso fracasso. Mas tudo isso requer desenvolvimento e consciência, cara. Trazer para a consciência, a terapia é sobre isso. Trazer para a consciência os motivos de por que você está se relacionando afetuosamente, seja na sua família, seja no relacionamento a dois ou a três, sei lá, de uma maneira com pessoas que não trabalham para te apoiar, com pessoas que não demonstram importância da sua vida na vida delas. Pessoas que elas estão com você hoje, amanhã pode estar qualquer um, tá ligado? Tem que se questionar sobre esse tipo de coisa, porque isso é real, isso acontece, isso é mais frequente, isso, na verdade, isso é extremamente normal, isso é o mais frequente de acontecer, às vezes em grande escala, às vezes em pequena escala, às vezes nas pequenas coisas do dia a dia, às vezes nas grandes coisas do dia a dia. Acho que esse era o papo que eu queria ter com vocês. Depois, obviamente, esse meu amigo me traiu, eu comecei a questionar todas as minhas relações, minhas amizades. A terapia me ajudou pra caramba nesse momento. E aí hoje eu trago pra consciência, hoje eu talvez tenha uma certa ideia de controle de beleza. Essa pessoa, ela é recíproca comigo, então eu serei extremamente recíproca com ela. E assim a gente vai conseguindo encontrar quem realmente agregue na nossa vida e faça os nossos projetos acontecerem, nossas ideias, seja um projeto de família, seja um projeto do trabalho, seja um projeto criativo, tá ligado? É sobre isso, é sobre fazer algo se movimentar na sua vida, tá bom? Espero que você tenha curtido. Não deixe de apoiar o podcast para a gente conversar mais sobre isso e entrar nos meus canais, tanto do Zap quanto do Instagram, para saber de novidades, para saber de coisas que estão rolando, para saber quando a gente vai poder se encontrar pessoalmente, tá bom? Até mais, a gente se vê no próximo episódio de Sinceras Ilusões.